Bem-vindos à nossa aula de número 98. Nós estamos tratando do capítulo 14, âmbito e metodologia da Catalax, e vamos tratar do assunto a economia autística, né? Que é uma construção imaginária, mas que já vimos que são as construções imaginárias, são ferramentais das nossas análises econômicas. Como estamos fazendo? Nós não estamos lendo pelo livro, estamos lendo pelo PDF, para que todos possam acompanhar a partir da própria tela. Nenhuma outra construção imaginária causou mais celeuma do que a de um agente econômico isolado, dependente apenas de si mesmo. Não obstante, a economia não pode prescindir desse modelo. A fim de estudar a troca interpessoal, a economia precisa compará-la com situações onde não haja troca interpessoal. Assim sendo, imagina duas variantes de uma economia autística: a economia de um indivíduo isolado e a economia de uma sociedade socialista. Ao empregar essa construção imaginária, os economistas não se preocupam com o problema de saber se tal sistema poderia realmente funcionar. Têm plena consciência do fato de que sua construção imaginária é fictícia. Antes de continuar lendo, vamos ver a nota de rodapé do próprio Mises. Estamos tratando de problemas de teoria e não de história. Podemos, consequentemente, abstrair-nos da necessidade de refutar as objeções levantadas contra o conceito de um agente isolado e fazer referência ao papel histórico da economia familiar autossuficiente. Podemos, né? Não é esse o caso. Por quê? Temos plena consciência do fato de que sua construção imaginária que nós estamos abstraindo é fictício. É só uma maneira de nós usarmos isso para entendermos a troca interpessoal, comparando com a troca intrapessoal ou a troca autística. Robson Crusoe, que apesar de tudo pode ter existido, Robson Crusoe e o dirigente supremo de uma comunidade socialista perfeitamente isolada, que nunca existiu, não poderiam planejar e agir como o fazem as pessoas que podem recorrer ao cálculo econômico. Não obstante, na nossa construção imaginária, nada nos impede de considerar que eles utilizassem o cálculo sempre que essa ficção fosse útil na discussão do problema específico a ser estudado. Já está entendendo o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar juros. Vamos estudar, então, dentro de uma troca autística e dentro de uma comunidade socialista. É isolada. A construção imaginária de uma economia autística está na raiz da distinção que popularmente se faz entre produtividade e lucratividade. Distinção essa que evoluiu até passar a servir de critério para julgamentos de valor. Aqueles que recorrem a essa distinção consideram a economia autística, especialmente a do tipo socialista, o sistema de organização econômica mais desejável e mais perfeita. O julgamento de qualquer fenômeno da economia de mercado é feito com base no fato de tal fenômeno ser ou não justificável do ponto de vista de um sistema socialista. Vou reler isso aqui. O julgamento de qualquer fenômeno da economia de mercado é feito com base no fato de tal fenômeno ser ou não justificável do ponto de vista de um sistema socialista. Somente as ações que estejam em conformidade com os planos do gerente desse sistema são consideradas positivas e merecem o epíteto de produtivas. Todas as outras atividades efetuadas na economia de mercado são consideradas improdutivas, apesar do fato de poderem ser lucrativas para quem as exerce. Assim sendo, por exemplo, promoção de vendas, publicidade, sistema bancário são considerados atividades lucrativas, mas improdutivas. A economia, é claro, não tem nada a dizer sobre estes julgamentos de valores arbitrários. Então, só para que se entenda, né, Mises está começando a falar aqui da economia autística, que nós vamos usar como construção imaginária, e ele diz o seguinte, que a construção imaginária de uma economia autística está na raiz da distinção que popularmente se faz entre produtividade e lucratividade. Distinção essa
que evoluiu até passar a servir de critério para julgamentos de valor. Aqueles que recorrem a essa distinção consideram a economia autística, especialmente a do tipo socialista, o sistema de organização econômica mais desejável e mais perfeita. O julgamento de qualquer fenômeno da economia de mercado é feito com base no fato de tal fenômeno ser ou não justificável do ponto de vista de um sistema socialista. Ora, o sistema socialista não precisa de marketing, não precisa de banco, não precisa de nada disso. Você faz com que as pessoas recebam aquilo que o planejador central definir que é a porção de cada um. Então é isso que Mises está colocando aqui sobre a questão dessa construção imaginária, somente para dar um ampli nessa questão aí do item 4 e como os socialistas vislumbram uma construção fictícia imaginária que não para de pé, efetivamente, como o mundo perfeito. É uma ilusão, obviamente. Nós vamos para a próxima aula, que tratará do estado de repouso e a economia uniformemente circular. Duas construções também que servirão de muito bem como ferramental para nós. Nos vemos na próxima aula.